Você conhece a história do neto do rei Saul? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um menino chamado Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul, rei de Israel. Jonatas era um grande amigo de Davi, que já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha sido coroado. Aliás, nessa época, Saul, sabendo que em breve Davi reinaria em seu lugar, começou a perseguir Davi e tentar se livrar dele. Eram tempos difíceis, tempos de muitas guerras. Enquanto Jonatas estava lutando nas batalhas, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Por isso, ele deixava o menino sob os cuidados de uma ama, um tipo de cuidadora de crianças daquela época. Certo dia, em uma dessas batalhas, Saul e Jonatas acabaram morrendo. E quando a ama de Mefibosete soube que o pai e o avô do menino estavam mortos, pegou o menino no colo e fugiu depressa para outra cidade. Ela correu tão rápido que acabou deixando o menino cair no chão. E ele ficou aleijado. Que triste! O menino já tinha perdido o pai e o avô e agora também não podia mais andar. Aquela ama levou o menino para Lodebar e lá ele foi criado por uma outra família. Imagine só, um menino que foi criado no palácio do rei, com toda a pompa e riqueza, agora vivia uma vida simples, longe de sua família e sem poder ir a qualquer lugar por si só. Deve ter sido desafiador. Alguns anos se passaram e Davi acabou sendo coroado rei de Israel, assim como o Senhor havia falado ao profeta Samuel. E logo depois que isso aconteceu, Davi entendeu que precisava honrar a família de Saul, mesmo que ele tenha tentado contra sua vida tantas vezes, porque ele também um dia tinha sido ungido rei e por isso era uma autoridade estabelecida por Deus. Além disso, Jonatas, filho de Saul, tinha sido seu grande amigo. Então, ele chamou um de seus servos e perguntou: ainda existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram um servo de Saul chamado Ziba para ir falar com Davi. E quando ele chegou, o rei perguntou a ele: ainda existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? E ele respondeu: sim, o filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Então Davi mandou trazer Mefibosete e seus servos foram buscá-lo em Lodebar. Que legal! Essa história está ficando cada vez melhor, você não acha? Se está curtindo essa aventura, capricha no like e já aperta o botão de se inscrever para ser o primeiro a saber quando uma nova história chega por aqui. Agora, vamos ver o que aconteceu. Quando Mefibosete chegou, Davi disse a ele: não tenha medo. Eu tinha uma grande amizade com Jonatas, seu pai. Por isso, vou tratar você com bondade. Vou devolver para você todas as terras que eram do seu avô Saul, e você comerá todos os dias à mesa comigo. Mefibosete disse a ele: quem sou eu para merecer tanta bondade? Mas o rei Davi ainda fez mais. Chamou Ziba e disse a ele: estou devolvendo a Mefibosete tudo que pertencia a seu avô Saul.
A partir de hoje, você, seus servos e sua família trabalharão para ele, cultivarão a terra para ele e toda a colheita servirá como sustento para ele, e ele vai comer à mesa comigo. E Ziba prontamente obedeceu ao rei, e Mefibosete era tratado como filho. Uau! Que reviravolta surpreendente aconteceu na vida daquele menino! A fidelidade de Davi fez com que a graça de Deus chegasse até Mefibosete. Mas algum tempo se passou e o rei Davi estava passando por uma situação bem difícil. Seu filho Absalão havia conspirado contra ele e por isso ele teve que fugir para poupar sua vida. Davi estava no alto de um monte quando encontrou Ziba, servo de Mefibosete. Ele estava carregando 2 jumentos, pães, bolos e uma vasilha de vinho. Quando Davi perguntou por que ele tinha trazido aquelas coisas, ele respondeu: "São para o rei e sua família." E Davi perguntou: "Mas onde está Mefibosete, neto do meu senhor?" E Ziba disse que ele havia ficado em Jerusalém, porque acreditava que receberia de volta o reino de seu avô Saul. Diante dessa notícia bombástica, Davi tomou uma decisão. Deu para Ziba tudo que antes pertencia a Mefibosete. E Ziba ficou feliz da vida. Algum tempo se passou e depois de várias reviravoltas, Absalão acabou morrendo. E Davi ficou muito triste. Apesar de Absalão ter traído Davi, ele era seu filho. Por isso, Davi ficou de luto. Depois de algum tempo, Davi então voltou para Jerusalém e quando chegou ao seu palácio, Mefibosete foi falar com ele. Ele não lavou seus pés, nem sua roupa e nem aparou sua barba desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que ele retornou em segurança. Então Davi perguntou a ele: "Por que você não foi comigo, Mefibosete?" E ele respondeu: "Ó rei, meu senhor, como sou aleijado, mandei selar meu jumento para que eu pudesse te acompanhar, mas o meu servo me enganou. O Senhor, meu rei, é muito bondoso. Os descendentes do meu avô Saul não mereciam nada do Senhor, mas o Senhor me deu lugar na tua mesa. Não tenho direito de te pedir nada." Davi, vendo que ele falava a verdade, disse: "Não precisa dizer mais nada. Já tomei minha decisão. Você e Ziba vão dividir a propriedade." Mas Mefibosete respondeu a ele: "Pode deixar toda a propriedade com Ziba. Eu abro mão da minha parte. O importante é que o rei, meu senhor, chegou em casa em segurança." Que história emocionante! Mefibosete foi honrado e desfrutou de muitas bênçãos materiais, mas sua atitude demonstrou que seu coração não estava nas coisas. As riquezas não eram seu bem maior. Que linda lição aprendemos com Mefibosete! Ele foi fiel até o fim. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em 2 Samuel 4, 9, 16 e 19. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!